Oi, tudo bem com você? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar como se mede um mapa, tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei um barbante, tá? Aí eu medi todas as paredes do meu quarto, as 4 paredes com o barbante. Ó, medi as 4 paredes, tá? Então, vamos ver. Agora que eu já medi, eu vou dobrar este barbante, porque eu vou reduzi-lo. Aí vocês vão entender por quê, tá? Então, olha só. Peguei o barbante, dobrei ao meio já. Já dobrei uma vez, porque ele é muito grande para que não embarace. Eu já dobrei uma vez. Agora, vou dobrá-lo mais uma vez. Mais uma vez. Ó. Então, eu já dobrei 2 vezes. 2 vezes. Ele continua grande ainda, muito grande, tá? Dobrei 2 vezes, continua grande. Agora vou dobrá-lo mais uma vez, a terceira vez. Ó. Mais uma vez, 3 vezes. Ele ainda continua grande, tá? Vamos dobrar mais uma vez? 4 vezes, ó. Ele está diminuindo. Está reduzindo o tamanho. 4 vezes. Mas olha o tamanho que ele ainda está. Dá para caber dentro de uma folha de sulfite? Não, ainda está muito grande. Então, vamos dobrar mais uma vez. 5 vezes eu dobrei. 5 vezes. Vamos ver se já cabe? Ainda está muito grande, ó. Muito grande. Vamos dobrar mais uma vez. Ó. Então, eu dobrei 6 vezes. 6 vezes para que ele pudesse caber aqui, ó. Dentro da folha de sulfite. Está bem? Então, olha só. O meu quarto, ele não cabe dentro de uma folha de sulfite. Então, para que eu possa representá-lo dentro de uma folha de sulfite, eu tenho que reduzi-lo, reduzir o tamanho. Então, o que eu fiz para isso? Eu peguei o barbante, medi as 4 paredes, reduzi. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes eu reduzi, eu dobrei o barbante, para que ele pudesse ser representado numa folha de sulfite. Então, vocês também podem fazer isso em casa. Vocês podem pegar um barbante, medir as 4 paredes do quarto de vocês, tá? Depois ir dobrando e contar quantas vezes você mediu, porque cada quarto tem o seu tamanho. Então, talvez a medida do meu quarto seja diferente do seu quarto, da medida do seu quarto, tá? Então, se você tiver um barbante em casa, você pode fazer isso. Às vezes, nem todo mundo tem um barbante em casa, mas se você tiver, você pode experimentar, pode fazer. Meça o seu quarto e conte quantas vezes você precisou dobrar o barbante para que ele pudesse ser representado numa folha de sulfite, tá? Então, igual o mapa. O mapa, olha o mapa do Brasil. Quantos estados nós temos? Muitos estados. E esses estados, para que eles caibam dentro do mapa, nós até aprendemos antes das férias, um mapa desenhado no papel. É um planisfério que nós aprendemos. Então, para que os estados fossem representados em um planisfério, o que precisou ser feito? Os estados precisaram ser diminuídos milhares de vezes. Porque já imaginou um estado igual ao nosso? São Paulo, o estado de São Paulo. O tamanho dele real dentro de um mapa cabe? Existe um mapa desse tamanho? Não. Então, o estado de São Paulo, ele foi reduzido. Estado de São Paulo, não. No mapa do Brasil,
todos os estados. Eles foram reduzidos milhares de vezes para poder caber dentro de um mapa, tá? A mesma coisa o meu quarto. O meu quarto, para colocar dentro de um mapa, difícil. Olha que mapa que seria esse para um quarto caber dentro. Então, para que eu possa representar o meu quarto, para que eu pudesse representá-lo, eu tive que medir. E para isso eu fui dobrando o barbante, reduzindo. E eu reduzi por quantas vezes? 6. Então eu usei essa medida, 6. Dobrei 6 vezes. Está bem? Você também pode fazer isso na sua casa, tá? E também, para isso, nós temos uma proporção, um cálculo para fazermos isso. Por exemplo, nós temos a escala. A escala, ela é um tamanho, mas ela é um tamanho, não é um tamanho qualquer? Não, ela é um tamanho determinado. Ela é uma medida. Geralmente, a escala, ela vem no cantinho do mapa. Está sempre escrito num cantinho, escala. E ela já oferece um cálculo, ela já tem um cálculo. Para que você possa fazer por exemplo, medir uma distância entre um estado e outro. Você pode usar a escala. Ah, mas como? Por exemplo, digamos que eu quero saber a distância entre Guarujá e São Vicente, tá? Então, no mapa de São Paulo, temos todos os municípios, temos Guarujá, temos São Vicente. Eu olhando no mapa, pode ser que a distância entre eles, é um exemplo que eu estou dando, seja de 2 centímetros. No mapa desenhado, 2 centímetros de Guarujá até São Vicente. Mas vocês acham que são 2 centímetros mesmo? A distância de Guarujá até São Vicente são 2 centímetros? Não, porque 2 centímetros, você pode ver aí na sua régua, é o tamanho de uma borracha, por exemplo. Não são 2 centímetros. Então, o que a gente pode fazer? Pega esses 2 centímetros, a gente pode medir com a régua, pegar a régua, colocar na distância entre um município e o outro. Por exemplo, no caso, Guarujá até São Vicente, digamos que sejam 2 centímetros. Eu pego esses 2 centímetros e faço vezes a escala. Tá? Digamos que a escala que tenha nesse mapa seja de 10 quilômetros. Então, eu faço 2 vezes 10, dá 20 quilômetros. Então, a distância entre Guarujá e São Vicente será de 20 quilômetros. Tá? Como que eu fiquei sabendo disso? Eu medi com a minha régua, eu vi que de Guarujá a São Vicente tinha 2 centímetros e eu usei a escala que foi oferecida, tá? No mapa. Isso é um exemplo que eu estou dando. Você pode ver, se você tiver um mapa aí na sua casa, você pode observar que lá no cantinho está escrito escala. E a escala é um cálculo que nós usamos. Ela nos dá uma proporção, tá? Que nós vamos utilizar para saber a distância, ou no caso do desenho que eu falei, do quarto, nós podemos reduzir o tamanho, tá bom? Reduzir, como eu fiz, tá? Mas nem sempre precisa reduzir, nem sempre é preciso. Por exemplo, um apontador, ele pode caber dentro de um mapa. Eu posso desenhar, ele pode caber dentro de um mapa, uma borracha, um palito de fósforo. Eu não preciso reduzir o tamanho. Eu posso desenhá-lo no tamanho normal, real. Agora, por exemplo, uma joaninha, ela é muito pequenininha. Então, para que as pessoas possam observá-la, visualizar melhor, é necessário aumentar o tamanho, tá? Então, às vezes, nós temos que reduzir o tamanho de alguns elementos, alguns objetos. Outras vezes, é preciso aumentar, que é o caso da joaninha. Deu para entender? Tá? Agora, se você está aí, se você assistiu ao vídeo, se você está assistindo este vídeo, então responde para mim, lá no Classroom, o que foi que eu medi hoje na sala, o que eu representei para vocês com barbante, tá?
responde lá no Classroom o que foi que eu medi hoje e representei para vocês, tá bom? Beijos!